Nós estamos aqui com a dona Francisca, ela é a gestora aqui do Horto, né? Faz toda a coordenação aqui desses momentos aqui que os romeiros vêm aqui pedir graça, então para agradecer ao Padre Cícero, né, pelas graças que alcançam. Né? Dona Francisca, me conte um pouco sobre a história do Horto. Em que ano foi fundado, como foi que os salesianos chegaram aqui, a partir de que momento eles tomaram posse, ficaram à frente das obras de Padre Cícero. Então, o Horto, o Padre Cícero veio fazer uma visita aqui a essa fazenda, na época era uma fazenda de uma família aqui mesmo, né, da cidade. E ele gostou muito desse espaço, achou apropriado para ser um espaço de penitência, de oração. E ele começou a fazer muitos atendimentos nesse espaço. Devido também a questão da ecologia, o meio ambiente, que proporciona essa paz também espiritual. E o casarão do Padre Cícero ele foi construído em 1907. Então, foi por essa época, né, que Padre Cícero, a gente não tem a data exatamente que ele veio aqui no Horto, mas que a construção do casarão, como tem na sua fachada, em 1907, né, que foi a inauguração dessa parte, como vocês já visualizaram. O Padre Cícero, ele antes, né, de falecer, ele tinha uma vontade que alguém viesse dar continuidade à obra dele, né? E procurou outra congregação, que não eram os salesianos, mas que não foi possível. E quando ele foi suspenso de ordem, ele também foi a Roma. Então ele encontrou os salesianos em Recife e lá em Roma conheceu a história do Padre Cícero, conheceu a história de Dom Bosco, que trabalhava com a educação de jovens e tinha um trabalho que para ele, né, condizia com a realidade aqui do Nordeste, principalmente da cidade. E foi por isso que ele deixou em seu testamento praticamente toda a sua herança para que os padres salesianos viessem tomar de conta e dar continuidade à sua obra. Porém, ele faleceu em 1934, e os padres salesianos só puderam estar aqui na cidade em 39. Com isso, né, teve algumas pessoas que cuidou, né, teve muitas coisas no entorno desses anos que eles não estavam aqui. E sua chegada aqui, tanto no Horto como depois a questão do colégio salesiano, que vem como educação. E essa ligação realmente se deu através disso, do trabalho que ele viu da obra que Dom Bosco realizava. Em que ano aconteceu o milagre com a fiel Maria de Araújo? Então, o milagre da hóstia, que foi onde teve toda a sua problemática, né, aqui, que aconteceu, né, com o Padre Cícero, onde ocorreu esse fenômeno por vários tempos aqui, né? Ele se deu no 1º de março de 89, o primeiro, né? Então a gente teve vários que aconteceu maio, julho e depois teve outros, né? Foi em torno de 100 e poucos, segundo a história, que aconteceram o fato do milagre da hóstia. E o milagre da hóstia, quando aconteceu, que o Padre Cícero foi colocar a hóstia na boca da beata e se transformou em sangue, né? Teve, no momento, muitas pessoas participavam, né? E o Padre Cícero não divulgou o fato, mas as pessoas que estavam presentes fez toda essa divulgação, onde, né, já o pessoal já tinha essa devoção ao Padre Cícero, que alguns interpretavam como também um fanatismo. E foi aí que aconteceu as problemáticas, né, na vida do Padre Cícero e também da beata. A gente sabe que o Padre Cícero foi chamado a Fortaleza, né, pelo arcebispo e tudo mais, e ele nomeou dois padres para vir a Juazeiro, né, no caso, para fazer toda a verificação para ver sobre a questão do milagre. Né? E o relatório que foi apresentado ao arcebispo de Fortaleza na época foi que realmente existiu um milagre, aconteceu realmente um milagre.
Só que o bispo ainda não acatou, né, e mandou outras pessoas fazerem aqui a verificação. E esses disseram que não tinha sido acontecido nenhum milagre. De lá para cá, a igreja acabou que expulsando, né, o padre Cícero. Né? Em que ano foi essa expulsão? Né, e se realmente foi por conta de toda essa problemática? Sim, a questão do milagre da hóstia, né, e também o afastamento do padre Cícero, que não foi dizer assim, foi totalmente expulso, ele foi proibido, né, de celebrar e fazer outros atos que se referem realmente à questão religiosa. Porém, ele fazia as suas bênçãos, né, aconselhava as pessoas. E que na época teve esse fato, ele realmente foi a primeira coisa que fez com que o padre Cícero fosse afastado. Porque, segundo a história, né, teve essas comprovações, mas também tinha uma questão do padre Cícero ter essa visão além dos tempos. E naquela época também era um choque assim, para a igreja, para a questão religiosa. E isso com certeza influenciou em todo essa problemática da vida do padre Cícero. Então ele foi afastado, porém sendo permitido fazer esses outros momentos que, como clero, não era permitido. Padre Cícero, hoje ele é considerado um líder religioso mundialmente ou só aqui mesmo aqui no país, no Brasil? Então, o padre Cícero, ele sim, ele é considerado um líder religioso, em sua maioria realmente nordestinos, porque eram as pessoas que o padre Cícero mais acolhia, devido à questão mesmo, naquela época, de muita fome, de muita pobreza. E ele era um líder religioso que tentava o máximo possível acolher essas pessoas, contribuir, colaborar para o desenvolvimento espiritual, desenvolvimento também econômico. Ele também pensava muito na questão da saúde dessas pessoas que não tinham acesso nem à saúde, nem à educação. Por isso que ele é considerado realmente um primeiro educador aqui da região e que ele fez muitos trabalhos, né, inclusive algumas construções de escolas, enviou muitas pessoas para estudar fora. Então, por isso que o Nordeste tem essa ligação ao padre Cícero. E hoje não, faz muitos anos que percebemos que chegam mais devotos de outras regiões, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, e pessoas que vêm de fora também, muitas vezes até estudar a vida do padre Cícero. Então, por isso que ele se tornou um líder religioso, não somente do Nordeste, como de outros estados, mas também já está sendo estudado por outros países. Quais foram as divergências entre o padre Cícero e a Igreja Católica em si? Então, o padre Cícero, até a morte, ele foi muito fiel à Igreja Católica. Então, ele recebeu todos os comunicados, ele foi obediente. A gente percebe isso porque, como ele era um grande líder religioso, ele poderia ter formado muitos outros movimentos, né? Até não sendo a favor da igreja. Porém, ele sempre dizia que essa igreja, né, que hoje, de certa forma, tinha essa, entre aspas, perseguição a ele, seria ela mesmo que ia buscar, né, a verdadeira história dele e trazer ele de volta, né? Então, ele nunca foi desobediente ao que o bispo e o que foi solicitado da igreja. Por isso que não havia essa grande atrito, porque ele tinha uma missão diferenciada e aceitava o que foi solicitado e ficou fazendo aquilo que ele foi permitido. O que levou o padre Cícero a entrar na política e ser candidato a prefeito de Juazeiro, e com essa candidatura chegou até ser eleito como prefeito? Ele passou muito tempo na prefeitura, exerceu todo o mandato ou não? Então, segundo a história, padre Cícero, na realidade, ele fundou Juazeiro,
como é de conhecimento. Ele fundou essa cidade por pessoas que vinham ao Juazeiro, não para ficar aqui, mas passava aqui na pequena vila. Então, nessa vila, ele conseguiu encontrar pessoas que vinham de Alagoas, Paraíba e ao Piauí, fazia esse percurso com animais para buscar alimentos para a família, enfim, naquela época de muita seca. E o Padre Cícero começou também a dar esse apoio. Eles não tinham onde tomar água, dar banho nos cavalos, e Padre Cícero foi acolhendo, dando um espaço, ou seja, ofertando uma infraestrutura para ajudá-los. Aí, com isso, ele foi formando a cidade. Aí o Padre Cícero se tornou-se esse grande padre líder por esses motivos. E com isso, a cidade começou a se desenvolver, porque ele sempre falava que na sala um oratório, no quintal uma oficina. Então, Juazeiro ele se tornou esse centro comercial porque o Padre Cícero incentivou muito isso. E, diante disso, né, para ajudar a cidade, segundo as informações, porque ela precisava de um crescimento. Aí, por isso que ele foi o primeiro prefeito aqui da cidade. E ele também foi eleito deputado, só que não exerceu. Era somente quando chegava outra pessoa para que pudesse, né, assumir. Né? Agora, o período de prefeito, né, segundo a história, ele teve um tempo mais longo. No caso, qual seria a relação do Padre Cícero com os cangaceiros, com o Lampião, por exemplo? Segundo os livros, né, também demonstram isso, e também alguns depoimentos. Padre Cícero, ele costumava acolher a todas as pessoas. Né? Nos livros dele é bem claro isso, nos estudos. E Lampião, né, que fazia parte do bando, segundo umas informações que a gente tem que também sempre estar conforme os escritos, ele veio aqui à cidade de Juazeiro, Padre Cícero recebeu ele em um espaço, né, nem dentro da cidade, né, orientou que ele precisaria, né, fazer uma mudança na vida dele. E em seguida ele deu a bênção e ele foi embora. Agora sim, é a história que a gente, né, costuma ver em alguns livros. Porque assim, ele como líder religioso da época, não costumava, né, acolher determinadas pessoas para permanecer aqui na cidade. Então tem outras versões da história, né, sempre tem, devido ao Padre Cícero, foi esse líder que muitas pessoas, ele tinha um pensamento diferenciado, ele tinha uma ideia, né, avançada além dos tempos, e isso também trazia muitas conversas paralelas. Mas o que a gente tem, né, documentado em livros, é dessa forma. Já existe um processo de beatificação de Padre Cícero, né, lá em Roma. Existem pessoas aqui em Juazeiro que estão fazendo todo esse trâmite de colher informações de milagres que aconteceram, né, através da intercessão de Padre Cícero? Sim, o Padre Cícero, ele teve, em 2014, ele recebeu como se fosse a reconciliação da igreja com ele. Nessa carta de 2014, se cumpre aquilo que ele já falava, né? Então, a igreja passa a fazer com que Padre Cícero seja reabilitado. Como ele faleceu ainda suspenso de ordem, ele agora retorna à igreja para, diante disso, ele ser beatificado. E agora, em 2022, né, dia 20 de agosto, foi divulgado, né, a data de reabertura do processo de beatificação do Padre Cícero. Porém, dia 30 de novembro de 2022, iniciou, né, a reabertura do processo e beatificação para a canonização do Padre Cícero. E estamos nesse processo, já estão se encolhendo
alguns milagres, porque na realidade também já tinha, e o milagre que foi ocorrido da hóstia, o milagre da hóstia, nesse momento ele passa a ficar ali, né, guardadinho, e vai ser tudo novo. A partir do momento que entra no processo de beatificação, precisa de novos milagres do Padre Cícero. Quer dizer que o milagre da hóstia ele não vai ser incluído nesse momento agora? Não, o milagre da hóstia não. A igreja, ela optou, né, que tudo o que passou da história do Padre Cícero, né, ficassem arquivados dessa forma e não esquecido, porque não se esquece um fato assim, porém, o que vai servir para a beatificação e canonização do Padre Cícero são milagres atuais. A gente agradece a senhora, Dona Francisca, por esse momento que a senhora tão ricamente nos deu, com tantas informações tão ricas sobre o Padre Cícero, né? A gente espera que a gente possa ter outros momentos, né, como esse. Desde já, muito obrigado pela sua participação aqui, né, no nosso trabalho. Muito obrigado.